inclusive é nosso parceiro, né? Vocês escutam sempre a gente falar e as dicas, né, de saúde que ele sempre repassa pra gente na nossa programação aqui no Sertão Notícias. E a gente tá tendo essa satisfação de recebê-lo pra gente falar dos serviços que a Neuropele, né, tá justamente oferecendo para, né, justamente oferecendo para a Serra Talhada, né? Inclusive trazendo novos serviços com parceria, né? Já a gente vai contar com a participação de um neurocirurgião, né? Que também atende lá na Neuropele, né? Nessa parceria. Então deixa eu dar as boas-vindas para ele, Dr. Técio Cavalcante, seja bem-vindo, boa tarde, obrigado por tirar esse tempinho aí no atendimento nessa terça-feira para bater um papo conosco. Seja bem-vindo, boa tarde, um prazer recebê-lo no Sertão Notícias. Boa tarde, Tony, João Lucas aqui na técnica, você que está nos ouvindo, né, nos assistindo também pelo YouTube. Sempre um prazer estar aqui com você, Tony, para a gente conversar um pouquinho sobre a nossa rotina, né, e as novidades que a Neuropele tem trazido aí no campo da neurologia, da neurocirurgia, essa parceria que a gente está tendo agora, né, com os colegas neurocirurgiões, trazendo esse desenvolvimento, essa novidade, tecnologia, coisa nova, para a gente poder oferecer para a população o que de melhor a gente tem em termos de tratamento também neurocirúrgico agora em Serra Talhada. Muito bem. Para a gente iniciar então, eu queria que pudesse falar um pouco, doutor Técio, dessa parceria, né, com profissionais também, né, médicos, que são neurocirurgiões, né, uma parceria. Eu estava vendo até um vídeo do doutor Técio ressaltando isso, né, essa importância, e que estão realizando cirurgia já aqui no nosso município. Então, como foi que surgiu essa parceria, né, para que neurocirurgiões também pudessem atender lá na Neuropele e também oferecer já essa participação, né, em Serra Talhada, né? Você vê, Tony, a gente está hoje, né, galgando o resultado de uma história já bastante longa, né? Eu queria dar aqui as boas-vindas ao meu colega Yuri, fica à vontade. Doutor Yuri chegando agora, doutor Yuri Once, que é neurocirurgião, né? Então tá vindo aqui aos estúdios da Rádio Cultura, seja bem-vindo também, viu, doutor? Prazer recebê-lo. Vamos ouvir a voz dele aqui, seja bem-vindo, viu? Boa tarde, pessoal, muito bom estar aqui em Serra Talhada. É a primeira vez que eu venho de forma mais, né, efetiva para atender e para falar um pouco, né, da trajetória da gente e o que a gente propõe aqui para a região. Muito bem. E o doutor Técio já estava iniciando, né, justamente falando sobre isso, né, sobre essa parceria que foi firmada e que já está acontecendo cirurgias, né? Isso. Em decorrência dessa parceria. E eu estava até curioso aqui, dizendo a doutor Técio, né, em off, que não sabia que o neurocirurgião é responsável por fazer cirurgias de hérnia de disco, né? Então, é bem interessante, até é importante a população saber disso, né? Você vê como a gente precisa realmente divulgar essa informação, né? Então, eu estava dizendo que hoje a gente conta com essa equipe maravilhosa de colegas neurocirurgiões, são 3, que são de um grupo, né? Grupo de cirurgia de coluna, né? Lá do Cariri, aqui do Juazeiro do Norte, e já tem um trabalho muito consolidado, né? Um grupo realmente que é destaque lá na região, e agora aqui também fazendo esse trabalho bonito de atender a população que precisa de avaliação neurocirúrgica, de tratamento cirúrgico das condições neurológicas, com a melhor qualidade que a gente pode oferecer, né? Então, eles estão conosco na Neuropele hoje, também por um passado que tivemos neurocirurgião, onde a Neuropele hoje funcionava a clínica de Dr. Fernando Henrique e doutora Silvia, né? Que era um casal de neurocirurgião e eu lembro demais, né, deles. Então, e aí Dr. Fernando Henrique acabou se ausentando e foi morar em Recife com a doutora Silvia, e um dos alunos de Dr. Fernando Henrique foi o Dr. James, que é um dos colegas que faz parte dessa equipe também. E acabou, Dr. James formou-se em Recife, depois foi morar lá em Juazeiro do Norte, e aí montou essa equipe com o Dr. Yuri, que está aqui conosco hoje, que acabou de fazer atendimento lá na Neuropele, com o Dr. Diego também, e eles lá em Juazeiro do Norte já faziam esse trabalho, e recentemente James entrou em contato comigo, porque James já atendeu aqui no passado em Serra Talhada, na época que ele estava terminando a residência dele, e aí depois deixou, né, foi para Juazeiro do Norte, e agora a gente se comunicou para a gente estruturar e fazer esse trabalho realmente agora de uma forma perene, organizada, com constância, para oferecer para a população justamente esse serviço que ficou muito tempo sem acesso ao neurocirurgião aqui, né? Então os meninos já
pela demanda reprimida e pelos pacientes que a gente acaba atendendo com muita frequência, né, no nosso consultório, a gente já tinha uma quantidade de pacientes que estavam precisando realmente fazer essa avaliação neurocirúrgica, e no primeiro dia que eles colocaram os pés aqui, praticamente eles já fizeram a primeira cirurgia de coluna aqui. E eu gostaria, se você me permitir, Tony, que Yuri passasse um pouco, né, da experiência, como tem sido isso, um pouco da formação dele e como é que foi a experiência já de fazer tratamento cirúrgico dos pacientes aqui em Serra Talhada. Muito bem, então seja bem-vindo, doutor Yuri, né, aqui ao nosso programa, né? A gente está falando aqui para 35 cidades. Sim. Na nossa região, são 4 estados. A gente pega um pouquinho lá no seu estado, né, no Ceará, né, ali na divisa Jati, né, Penaforte, ainda a gente tem um sinal presente ali, e a gente agradece de antemão pela sua vinda, né? E de início também aproveitar para saber como foi que a neurocirurgia chegou então na sua vida profissional, né? Para a gente poder depois falar desse processo que está sendo, né, esse atendimento aqui em Serra Talhada e as cirurgias também realizadas. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cultura. Na verdade, eu nasci em Iguatu, que é uma cidade que fica no centro-sul do Ceará, uma cidade de mais ou menos 100 mil habitantes, mas morei minha vida toda em Fortaleza, sabe? Minha formação foi toda por lá. Faculdade eu fiz em Campina Grande, na Federal lá, e a residência eu fiz em Fortaleza, no Instituto Dr. José Frota. Fui inclusive o primeiro residente lá da residência, iniciei lá, tá certo? Quando eu estava próximo de terminar a residência e um pouquinho antes, eu conheci um colega que era de lá da região e que, na verdade, ele que me incentivou a ir para a região naquele momento. E eu fui meio que sem saber de nada, não conhecia nada, não tinha nenhuma família lá em Juazeiro, na região do Cariri, e fui para desbravar, né, de uma forma geral. Quando eu fui, na época havia alguns neurocirurgiões, nenhum com formação em cirurgia de coluna. Nessa mesma época, James também já estava chegando, e cheguei na região. O início foi duro, muito trabalho, muita persistência, né? Muitos nãos, né? Que a gente escuta, né? Assim, porque você entrar num ambiente que ninguém te conhece, até você firmar seu trabalho, isso demanda um certo tempo, né? Uma certa parcimônia, né? E nesse íntere, eu conheci James, certo? A gente formou uma amizade muito sólida durante esse tempo, e de uns tempos para cá a gente viu a necessidade de nos juntarmos, certo? Porque assim, na neurocirurgia não dá para fazer nada só. A realidade é essa, sabe? Eu acho que a neurocirurgia é uma coisa que a gente tem que ter uma segurança grande, certo? E a gente estando com outro colega, discutindo casos, a gente consegue passar um melhor resultado para o paciente. E daí veio a ideia da formação do grupo de cirurgia de coluna do Cariri. E Diego também veio nesse contexto. Ele chegou acho que uns 3 anos na região, mas ele é de lá, ele é lá do Brejo Santo. James já é lá de Juazeiro também, tá certo? Todo mundo da região do Cariri ali, né? Cearense. James já tem uma formação já aqui, né? Ele já atendeu aqui na região, então ele já sabia de todo esse contexto. E quando surgiu a ideia do grupo de coluna da gente, Tess foi a primeira pessoa que vamos falar com ele, vamos ver a possibilidade da gente colocar, certo, o serviço de neurocirurgia lá na região, considerando o benefício que a gente pode trazer para toda essa região, né? Bom demais. E a gente começou a atender já houve uma primeira neurocirurgia, que foi uma cirurgia de hérnia de disco por vídeo, tá certo? Que a gente fez no Hospital São Vicente. O paciente já saiu super bem. E o objetivo da gente na verdade, não é só a questão cirúrgica, mas a gente ter uma noção para passar para as pessoas, certo? Por intermédio principalmente do Dr. Técio, da Neuropele, que nos abriu as portas, certo? Nesse intuito da gente conseguir desmistificar um pouco a questão da cirurgia de coluna. E através de uma indicação, certo? Real, dos profissionais que a gente já tem um currículo aí já para tá certo? Mostrar, assim, a gente não acabou agora nada, a gente já vem numa luta já há um bom tempo, certo? E o benefício que vai trazer para a região, eu acho que é uma parceria que vai dar super certo, já está dando certo, na verdade. A gente precisa
equilibrar mais algumas coisas, estruturar um pouco mais a questão dos hospitais, certo? Porque neurocirurgia não é algo que a gente pode fazer em qualquer hospital, certo? Precisa ter toda uma estrutura para a gente definir e consolidar o serviço. Isso é muito bom. E ainda bem que Serra Talhada comporta, né? Comporta a realização desse tipo de cirurgia. Tony, assim, porque muita gente tem aquela ideia de que cirurgia de coluna, né, pode gerar uma lesão maior, pode deixar a pessoa sem andar. E isso é um grande mito, né? Queria que o Yuri pudesse falar um pouquinho sobre isso também, se isso é uma questão que ele vê com recorrência, né, no consultório. Como é que é isso, Yuri? Eu vejo muito no consultório pacientes que geralmente o paciente que vem para você, geralmente ele passa por 2 ou 3 profissionais. Eu acho que até mesmo pela indicação de algum profissional. E ainda coluna, né? Coluna, o camarada só vai quando realmente tá nas últimas, né? A maioria dos procedimentos de cirurgia de coluna, a gente tem um padrão de como é que eu posso dizer, de risco para o paciente baixo, tá certo? Existem algumas situações que o padrão se torna um pouco mais alto e outras até mais alto, tá certo? Mas no tocante à hérnia de disco, tá certo? É uma cirurgia que hoje a gente consegue fazer de uma forma muito segura, certo? Tanto na cervical quanto na região lombar, que são as maiores incidências dos segmentos da coluna que o paciente é acometido por essa doença. Mas de uma forma geral, assim, como a gente é um grupo, a gente discute tudo isso, a gente consegue, através de uma indicação de cirurgia, passar para o paciente a ideia do grupo, não só a ideia minha. E isso eu acho que é importante, muito importante, quando a ideia é discutida entre o grupo. E a gente pode formar uma opinião e o que é melhor para o paciente naquele momento. A discussão do caso, né? Isso, a discussão do caso. Isso é bem importante. E chega esse serviço, né, aqui em Serra Talhada, no momento que a cidade, né, dá um boom populacional, né? A gente, o último censo 2022, coloca a Serra Talhada nesse patamar de 93 mil habitantes fixo, né? Mas fora a população flutuante que nós temos, que aí acaba passando, né, dos 100 mil habitantes. E que muitas vezes acho que esse tempo todo que eu estou aqui eu não ouvi falar de um atendimento de neurocirurgia, né? E até um tempo atrás o doutor Tess até fez essa recapitulação em relação ao doutor Fernando Henrique, que vinha, às vezes era uma vez por mês, né? Então, atendimento. Então, a gente tinha também uma lacuna de neurologia. Então, agora a gente tem um neurologista que tem residência fixa, né? Tem clínica em Serra Talhada, que é o doutor Tess, e agora a gente está tendo essa satisfação de ter também uma especialidade que é importante, como a gente está colocando aqui, e que também era uma lacuna, né? Aqui na nossa cidade e na nossa região. Então isso é muito bom, né? Então, enfatizar, só interrompendo um pouquinho. Pode ficar à vontade. Que a gente está vindo toda semana, né? A gente está vindo toda terça-feira aqui. A gente faz um sistema de revezamento, certo? Entre a gente, para evitar com que o paciente fique muito tempo sem ser atendido, certo? E criar, na verdade, uma rotina para a neurocirurgia aqui e para que os pacientes possam, de certa forma, saber que vai ter um neurocirurgião aqui na região. Isso. Diariamente, né, tem um atendimento meu lá na Neuropela, então se você tiver alguma queixa neurológica e precisar de uma avaliação, eu estou lá, né, doutor Tess está lá todo dia para fazer esse atendimento, essa avaliação e muitas vezes encaminhar, inclusive o paciente já com as orientações, exames que são necessários, né, discutimos já muitas vezes na própria avaliação inicial comigo, já com a equipe, remotamente, muitas vezes a gente já discute o caso. E aí, quando os colegas estão aqui toda semana, esse paciente já chega na avaliação do colega adiantado dessa avaliação, né? Então, ele não perde tempo. Na Neuropele, esse paciente é acolhido, a gente acompanha e mesmo na ausência de um colega neurocirurgião eventualmente, ele não vai ficar desassistido, né? A gente tem aqui também essa possibilidade de fazer esse acolhimento, esse acompanhamento conjunto também com eles. Muito bem. E assim, é bem interessante. Eu até aproveito quando vocês tiverem aí um tempinho, né, para vir no nosso programa. Nós temos um programa aqui na emissora, programa Falando de Saúde, o doutor Tess já participou, a doutora Samara também, que são parceiros nossos, inclusive, que é um programa que a gente dedica só para saúde, né? A gente escolhe um tema, acho que seria interessantíssimo para a gente ver depois com o grupo, né? Quem pudesse vir do
dos profissionais, né? Para a gente falar um pouco mais, né, sobre a neurocirurgia e também sobre o que é feito, né? Quais são os tipos de cirurgia, porque não é só hérnia de disco, né? Tem outros procedimentos que são feitos, inclusive lesões cerebrais, né? Também são feitas essa cirurgia pelo profissional. Já houve pacientes, né, que eu atendi num dia e praticamente na outra semana os meninos já conseguiram operar, né? No passado seria muito difícil isso, né? Maria, tumor cerebral, a gente precisa realmente, né, dar essa celeridade, né? Isso impacta no resultado. Então, né, tumor de hipófise também, os meninos já tiveram a oportunidade também de pegar lá pacientes nossos aqui. Então, graças a Deus, a gente está, né, trazendo essa possibilidade de trazer esperança para as pessoas com tratamento de qualidade e rápido, o que faz muita diferença no resultado. Muito bem. Eu queria ter mais tempo, né? A gente ficou com o tempo aqui um pouco curtinho, né? Mas o intuito era apresentar realmente o serviço, gente. Então, olha, na Neuropele, lá, né, com o comando aí do Dr. Técio Cavalcante, fazendo essa parceria, trazendo, né, o grupo do Cariri, né, cearense, né, o Dr. Yuri, Dr. James, né, e o Dr. Diego, que são neurocirurgiões e que estão, né, atendendo aqui em Serra Talhada e já fazendo cirurgias. Então, não tem mais esse negócio de às vezes tem um diagnóstico de uma doença, aí vai esperar mais tempo ainda para poder fazer um procedimento cirúrgico, muitas vezes regular para fora, né, fazer e muitas em vezes grandes centros, nem tem né? indicação cirúrgica, mas precisa da avaliação, né? Para definir se é cirúrgico ou não, precisa da avaliação. Então, precisando da avaliação, a gente também está lá à disposição. Muito bem. Antes de encerrar, doutor Técio, eu queria aproveitar essa semana, vocês estão com uma novidade lá na Neuropele, né, que é o uso do Botox para enxaqueca, né? Isso. Então, para você que tem enxaqueca aí crônica, que sofre muito com dor de cabeça, essa semana a gente está dedicando a fazer o tratamento desses pacientes com um custo bem inferior ao custo padrão. Então, para você que precisa de uma avaliação para dor de cabeça, nós temos aí a possibilidade de fazer a aplicação com toxina botulínica, que é o Botox, com resultados maravilhosos, né? Na grande maioria das vezes, as pacientes ficam sem dor durante muito tempo. E enxaqueca tem quantos tipos? Ave Maria, enxaqueca crônica, episódica, com aura ou sem aura, é muita dor de cabeça. Então, se precisar, estamos à disposição. Até essa sexta-feira a gente consegue fazer um preço bem diferenciado. Procura lá as meninas já. Neuropele, na rua Inocêncio Gomes de Andrada, bem pertinho ali do Hospital São Vicente. Não tem errada, né? Encontra rapidinho, né? Rapidinho. Muito bem. Doutor Técio, muito obrigado por ter vindo. Doutor Yuri também, seja bem-vindo. Né? Eu tenho certeza que foi muito bem recebido de Serra Talhada. É uma cidade muito hospitaleira, né? E tenho certeza que já é sucesso e as pessoas vão procurar realmente, né, um serviço de qualidade que tem aí essa parceria de três grandes profissionais dessa área de neurocirurgia, né? Neurocirurgiões, e é muito importante que a gente tenha também todo esse mais um serviço, mais, né, algo que só encontraria em grandes centros, sendo trazido para o interior, né, para uma cidade do interior do Porto Serra Talhada, para evitar que as pessoas saiam, né, da sua região, porque não é só sair aquele gasto da viagem, né, mas tem uma despesa, tem o desgaste, né, de você pegar uma viagem, por exemplo, o Recife são 4 horas, né, de viagem, então tem um desgaste de ida, de volta, ainda passa por uma bateria de exames, então tudo isso sendo feito na nossa região melhora, né, essa qualidade de vida. Então, muito obrigado doutor Yuri, obrigado doutor Técio, e o espaço está sempre aberto aqui para vocês, viu?